A gente aqui é muito crítico aqui de algumas formas de jornalismo que são feitas aí, mas isso aí é sinal de respeito ao jornalismo. O jornalismo tem uma função fantástica quando ajuda a organizar as ideias, quando ajuda a esclarecer fatos não conhecidos da opinião pública. E esse trabalho dignifica o jornalismo e transforma o jornalismo em um trabalho especial para a sociedade. E isso ocorreu hoje num artigo do jornalista Luiz Costa Pinto, que saiu no Brasil 247, sobre a tentativa de golpe de 7 de setembro de 2021. E o Costa Pinto é o nosso convidado. Luiz, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, parabéns pela matéria. E a gente queria que você contasse aí que maluquice que foi essa, que passou despercebido na época lá, mas onde nós tivemos duas instituições se juntando, o Supremo e a Procuradoria-Geral da República, que era vista com desconfiança por todos os lados aí, se juntando para defender a democracia. Como é que foi isso? Obrigado, Nassif, obrigado pelo convite, boa noite, comunidade aqui do GGN, né? E é uma honra estar aqui contigo. Você, né, já cruzamos em redações, né? Redações físicas e formais no século passado, em outros momentos, né, Nassif? Nassif, olha só, quando começaram as reportagens na mídia tradicional sobre o 8 de janeiro de 2023, uma coisa me chamou a atenção, e eu comecei a dizer, né, nos programas que participava, em artigos, que era fundamental não deixar vingar essa versão de que o golpe de 8 de janeiro de 2023 vinha sendo tentado desde 2018 e foi, então, barrado em 2023. Eu sempre disse o seguinte: aconteceram vários golpes, alguns bem-sucedidos, desde 2016, com impeachment sem crime de responsabilidade, né? O golpe da prisão do ex-presidente Lula, o golpe do impedimento e da eleição do Bolsonaro em 2018, do impedimento de um Lula disputar aquela eleição. Esses foram golpes bem-sucedidos. Claro. Né? E aí, depois, com o Bolsonaro já instalado, né, no Planalto, né, aconteceram golpes que deram errado, né? Ou tentativas de golpe que foram barradas. E o golpe do 8 de janeiro, que foi dado no dia 8 de janeiro e foi vencido no dia 8 de janeiro. E aí eu publiquei essa reportagem que você falou sobre o 7 de setembro de 2021, que ali o Bolsonaro, tudo, assim, a trajetória do 8 de janeiro de 2023, a estratégia golpista já estava instalada e já tinha a sua cara no 7 de setembro de 2021. O Bolsonaro queria forçar um pedido de GLO, né, que seria feito pelo Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro queria ter as polícias militares, sobretudo a do Distrito Federal, de São Paulo, do Rio de Janeiro, aliadas a essa estratégia golpista. E isso tudo começou em 29 de março de 2021, quando, naquele dia, né, todo mundo se surpreendeu com o anúncio do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, né, e dos 3 comandantes militares, de que eles estavam saindo do governo, de um militar, que era o Bolsonaro. Veja bem, era uma troca de comando dos 3 comandos militares e do ministro da Defesa. Isso não aconteceu nem na ditadura, durante o governo de um militar, que era o Bolsonaro. Então, surpreendeu a todos. E o que é que aconteceu ali? Eles que vinham chancelando a escalada golpista de extrema-direita do Bolsonaro até aquele momento, disseram, daqui para frente, porque eles já sabiam o que é que o Bolsonaro estava tramando, que era o 7 de setembro, a tomada definitiva do poder. Né? E
Em maio, isso está lá no texto, em maio de 2021, 3 oficiais, um general, um almirante e um brigadeiro entram em contato com a Procuradoria-Geral da República. Né? Eu não vou dar nomes aqui, com um subprocurador-geral da República, e dizem: precisamos conversar, né? Porque está acontecendo isso, e relata. Isso, então, é reproduzido para o procurador-geral, Augusto Aras, no momento. O Aras vai ao encontro dos militares e percebe que o tema é muito grave. Então, ele diz: eu não posso ouvir isso sozinho. E chama o ministro do Supremo para se reunir com eles e ouvir o que estava acontecendo. Esse dispositivo de reação vai, então, buscar informações, né, dentro dos militares, entre os militares, para saber se era aquilo mesmo. E quando eles verificam que havia risco e que aquela estratégia golpista e pretendia pedir uma GLO, ou que uma GLO fosse pedida, né? E que as polícias militares, para garantir capilaridade ao movimento golpista, as polícias militares, com os seus efetivos, teriam que aderir àquele movimento do 7 de setembro. Então, eles chamam o procurador-geral da Justiça Militar, chama Marcelo Weitzel, para se reunir. Eles ampliam a conversa com outros ministros dentro do Supremo e traçam uma estratégia para desmontar o golpismo. O primeiro passo da estratégia: o Marcelo Weitzel foi às 27 unidades da federação, se reuniu com governadores, com os comandantes da PM nos 27 estados, para sentir se haveria adesão ou não a esse golpismo. E retorna dizendo: olha, tem risco sim. E aí começa-se uma estratégia de como desmontar isso. Primeiro, apartar as PMs de Brasília, do Palácio do Planalto. E como fazer isso? Fazer com que todos os comandantes de PM decretem entre 6 e 8 de setembro, tá, naquele intervalo onde seria dado o golpe, o estado de plantão, de prontidão, o estado de prontidão. Por quê? Porque em estado de prontidão, as polícias militares, os policiais militares, todo o efetivo, teriam que ficar aquartelados, mesmo que estivessem em casa, teriam que ficar aquartelados e não poderiam ser massa de manobra para capilarizar o golpismo que o Bolsonaro queria. Aí eles identificam que 3 estados se recusam a fazer esse aquartelamento: Mato Grosso, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E aí jogam uma energia maior nesses estados, né? E também convocam a Brasília, aí já com o apoio de ministros do Supremo, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e o próprio Fux, né, convocam a Brasília os procuradores gerais de justiça para dizerem a eles: olha, se houver uma ruptura naquele momento, se as PMs aderirem a qualquer aventura golpista, o responsável será o governador e o comandante-geral da PM. E nós vamos fazer isso. E fazem tudo isso sem dar a Bolsonaro o que eles achavam que o Bolsonaro queria, que era o argumento do confronto, né? Então, não podemos deixar que se crie um ambiente do confronto, porque é isso que ele quer. E aí se desarticula, né, aquela estratégia golpista até a madrugada, até a noite do dia 6 de setembro em Brasília, que aí tem outra história que está não é exatamente assim, todos os tópicos dela não são exclusivos, porque o Fux falou em outros momentos sobre isso, né? Mas no dia 6 de setembro, eu moro aqui em Brasília, então todos nós nos surpreendemos aqui pela ocupação da esplanada, pelas hordas bolsonaristas
em 21, não foi em 23. E eles romperam facilmente o primeiro bloqueio, o segundo bloqueio, e iam romper o terceiro bloqueio para chegar ao Supremo. O Fux foi para o Supremo, se instalou no gabinete dele, convocou atiradores de elite dentro das forças de segurança do Supremo, mandou colocar lá em cima da laje e telefonou para um general, acho que é Yuri Matsuda, que era o comandante-geral do Planalto, e para o general Braga Neto, não ligou para o Bolsonaro e disse, olha, eles estão vindo para o Supremo. Eu tenho atiradores de elite lá em cima. Se eles romperem o terceiro bloqueio, eu vou mandar atirar. Então, vocês segurem os radicais, porque eu vou mandar atirar. Luiz Fux. Exatamente. Eu conversei com o subprocurador, que você não mencionou o nome aí, que confirmou tudo, obviamente, e ele fala uma coisa interessante, que os bolsonaristas tinham ódio do Augusto Aras da mesma maneira que os antibolsonaristas. Quer dizer, exatamente. O Aras, por baixo do pano, o Aras atuou. E ele falou muito no papel do Procurador-Geral de São Paulo e de Santa Catarina também, que tiveram uma importância grande, né? O de São Paulo atuou para fazer com que a Polícia Militar criasse o estado de prontidão e conseguiu, sem precisar que o Rodrigo Garcia, não, era o Dória na época, que o Dória fizesse uma intervenção na Polícia Militar, e o de Santa Catarina, porque o governador de Santa Catarina na época era policial militar e tinha sido eleito com esse discurso golpista, extremista do Bolsonaro. E ele fez com que o governador aceitasse, porque o governador viu o seguinte, olha, eu vou acabar, eu sou militar, PM, né, e governador. Eu vou ser duplamente incriminado se houver alguma confusão aqui. E também teve uma atuação muito forte do Aras no Mato Grosso. Na época era o vice-governador que estava em exercício, e o vice-governador era um ruralista, tá? É um produtor rural. Já havia ocupação de rodovias no Mato Grosso naquela época, e o vice-governador disse para o Aras que não ia fazer nenhuma intervenção, que ali mandava ele, que a polícia era dele, né? E o Aras insistentemente desmontou aquele aparato no Mato Grosso, ameaçando duramente o governador em exercício, né? E também no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro admitiu para os procuradores da República que ele não tinha poder sobre a PM, né? E que, de fato, acho que se chama Fernando Rodrigues ou Fernando Figueiredo, chamava Fernando Figueiredo, né? O comandante-geral da PM do Rio, que ele tinha dito que não ia aquartelar as suas forças e que elas iriam para o ato que estava sendo convocado pela Presidência da República, do 7 de setembro. Aí, no dia 22 de agosto, né, sem avisar nada a ninguém, o Cláudio, mas avisando a PGR e ao Supremo, né, para ter um certo respaldo, o Cláudio Castro demite o comandante-geral da PM e o troca por um coronel legalista, né? E aí esse coronel legalista desmontou a adesão que já estava feita ao ato que o Bolsonaro estava convocando. Que loucura!